A autocaravana chega ao Parque de Campismo de Lamas de Moro. Localizado em pleno Parque da Peneda Gerês, oferece condições aceitáveis para uma estadia em plena natureza, mas talvez a precisar de uma certa remodelação. Mas vamos visitar o Centro de Interpretação Portas de Lamas de Moro do Parque Nacional do Gerês. E logo começamos a sentir a ambiência do parque. Encontramos o Parque do Gerês e um centro interpretativo onde podemos obter todas as informações para fazermos as visitas. As autocaravanas podem ficar estacionadas mesmo à porta do centro e é uma oportunidade para novos conhecimentos, como aquele que nos queria comprar a bicicleta. Quero andar de bicicleta, ela. Quero ir andar de bicicleta. Ficámos por ali a admirar a paisagem que o Gerês nos oferece e também a preparar um trilho que íamos fazer. Decidimos caminhar pelas montanhas. Vamos então dar corda aos penantes. Passamos à antiga casa do guarda florestal e pouco depois já seguíamos pelo trilho, cheios de entusiasmo por ir descobrindo tudo aquilo que se nos oferecia este caminho. Bom, aqui à frente, cuidado com a vaca, desvia-te um pouco, desvia. Bom, tudo bem, animais pacíficos. A paisagem do Gerês é sempre deslumbrante. Passámos uma ponte medieval que certamente terá muitas histórias para contar. Visitámos o moinho onde as mós giraram durante séculos. E continuámos o nosso percurso pelo trilho, agora sempre a subir, mas mesmo a subir. E depois ainda vem dizer que a vida de pensionista é uma vida calma. Aqui não havia hipótese, se viesse o boi de frente, estávamos tramados. Estávamos no trilho certo. Mas também dadas como certas, são estas experiências maravilhosas que a vida de autocaravanista nos proporciona, como esta, em que podemos recordar algumas das imagens que temos de infância. Por aqui já o pastor foi substituído pelo trator. Ora, passamos aqui ao pé de um forno comunitário e a seguir um lavador. E ainda havia tempo para ver se as amoras estavam mesmo maduras. Continuámos pelas montanhas do Gerês até que por fim terminámos o percurso do trilho. Tínhamos regressado ao ponto de partida e tínhamos pela frente um novo dia repleto de aventuras e de novas experiências. No centro interpretativo das Portas de Lamas de Moro tivemos a oportunidade de ficar a saber muito mais sobre a região de Castro Laboreiro e o Planalto. Um obrigado ao simpático elemento do parque que com bastante paciência nos foi explicando tudo sobre Lamas de Moro e Castro Laboreiro. E o tempo ia passando, aproximava-se ao almoço e por que não um piquenique aproveitando um catering de um restaurante próximo. Bom, o takeaway do cabrito é muito bom aspecto. O carro que nos vai levar ao Planalto, onde vamos visitar os monumentos megalíticos, acaba de chegar. Vamos então, com os companheiros, fazer a viagem. A empresa escolhida para nos levar pelos trilhos que nos conduziriam ao Planalto de Castro Laboreiro foi a Just Nature. E foi uma ótima escolha, como logo ficou demonstrado nas capacidades que o guia António tinha a conduzir o Jeep por aquelas veredas. É indispensável um veículo com tração integral, nem pensem em trazer a vossa caravana para estes locais. O Planalto de Castro Laboreiro, incluído no Parque Nacional da Peneda Gerês, eleva-se a cerca de 1000 metros de altitude, atingindo por vezes as cotas na ordem dos 1300 metros. E já nos íamos maravilhando com tudo aquilo que íamos descobrindo. Reparem lá ao fundo, cavalos selvagens. Alguns trabalhos mais especializados eram feitos pela Sónia, a acompanhante que, para além de tudo, nos ia falando sobre a fauna e a flora existente no Parque do Gerês. E mesmo os de pequeno porte também mereciam a nossa atenção. Mas o principal motivo da nossa visita era a necrópole megalítica que se situa no Planalto. Aqui encontram-se mais de 90 monumentos que podem ser observados. É, aliás, a maior concentração de monumentos megalíticos da Península Ibérica e uma das maiores da Europa. E neste local estávamos mesmo em cima da raia,
na separação entre Portugal e Espanha. Reparem no mar. E é a primeira vez que me pude sentar com uma nádega em Portugal e outra em Espanha. E o António e a Sónia, com as suas amáveis explicações e simpatia, lá nos foram guiando pelo Planalto a caminho do monumento megalítico que nos tínhamos proposto visitar. Mamoas, Antas, Manires, vamos encontrando muitos monumentos megalíticos que datam de há mais de 6, 7 mil anos. Alguns com inscrições bastante interessantes para serem analisadas em pormenor. Muitas são as histórias que estas pedras contam, mas nós iríamos seguir por outras paragens do Planalto de Castro Laboreiro. E um pouco mais à frente, as águas que ficavam numa represa estavam cheias de vida. O que nos divertimos a ver os batráquios saltarem para a água à nossa passagem. Mas o pessoal da Just Nature tinha mais algumas surpresas guardadas. Deixámos o jeep e seguimos a pé por uma branda, que, como se lembram, é uma localidade que era ocupada nos meses de março a outubro para aproveitar os pastos de montanha. E sempre tudo acompanhado pelas histórias que a Just Nature nos ia contando, como esta casa que albergou refugiados da Guerra Civil de Espanha. Este forno comunitário que nos espantou pela sua arquitetura interior. E continuávamos a percorrer as veredas desta branda, agora na direção do rio, onde fomos encontrar os antigos moinhos que, curiosamente, eram movidos por uma água que seguia por esta caleira e entrava ali. Não é uma chaminé, é o tubo que dava acesso às mós que giravam e moíam o centeio para fazer o pão. E com as explicações que a Just Nature nos ia dando, parece que já conseguíamos reviver aqueles momentos em que as populações ocupavam as brandas. E como se aproximava a hora do almoço, parámos num sítio idílico junto a uma antiga casa dos guardas da floresta. E por ali não encontramos nem o capuchinho vermelho nem o lobo. O que encontramos foi uma refeição muito agradável. Ao fundo corriam as águas da ribeira e foi embalados por este som e olhando para as montanhas de Castro Laboreiro que degustámos alguns dos produtos locais que nos foram proporcionados. A viagem de jeep aproximava-se do fim. Deixávamos para trás as montanhas e aquelas paisagens que muito nos agradaram de visitar, e visitar fomos também a Just Nature, a sede da empresa que nos levou neste passeio. E nós também temos aqui os quadros deles, para as pessoas também verem. A experiência tinha sido muito interessante. Certamente que vamos voltar. Mas agora havia que continuar a nossa viagem por terras da fronteira. Continuaríamos ainda pelas terras do Parque Nacional do Gerês. Sigam-nos no próximo vídeo. Saudações para todos os companheiros.